A todos. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer das opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em questão. A entidade interessada, o objetivo da audiência pública é instruir a matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público e relevante. Declaro aberta esta audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso para debatermos sobre o projeto de lei número 5332, estima a receita e fixa a despesa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. A audiência pública hoje falará sobre obras e serviços públicos. Nós falarmos também sobre a segurança pública, trânsito, transporte e defesa civil, mas devido às tempestades, ao dilúvio que deu, foi um dilúvio que deu hoje à tarde aqui em São Sebastião do Paraíso, toda a equipe da segurança pública estão empenhados aí, foram várias árvores caídas, então eles não puderam comparecer dando socorro à sociedade. Então vai ser transferida para o dia 7, às 17 horas. Está abrindo hoje. Mas que está errado aí. Debate sobre. O projeto de lei 5332 estima a receita fixa e as despesas do município financeiro de 2023 em R$ 443.896.042,62 bruto, sendo as deduções do Fundeb R$ 32.009.763,67 e do IMPAR R$ 45.770, ficando como do valor líquido a importância de R$ 411.840.508,95, referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta. Conforme determina o artigo 165 da Carta Magna, o orçamento das entidades de administração direta e indireta está inserido no contexto do orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência dos princípios da universidade e unidade orçamentária. O conteúdo do presente projeto, todo ele fundamentado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município. Informamos que aqueles que queiram pronunciar terão 3 minutos. Informamos que a audiência está sendo gravada e que será documentada em ata inserida no site da Câmara, www.câmara.ss.paraíso.mg.gov.br, e também está sendo transmitida ao vivo. A palavra está aberta. Marcelo vai apresentar? Mais uma economia. Senhor presidente, boa noite a todos. Só justificar, senhor presidente, que Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública, chefiada pelo secretário João Paulo, a gente pede a Vossa Excelência que transfira a data, de hoje para a semana que vem, porque hoje nós estamos com várias ocorrências com a Defesa Civil, devido a essa chuva que caiu, então a gente gostaria de requerer a Vossa Excelência que transferisse essa apresentação da segurança pública para a semana que vem. Tá? A gente vai trazer aqui para vocês hoje esclarecimentos sobre o orçamento 2023, lembrando que o planejamento para o ano que vem, ele está baseado especificamente em algumas ações que a gente vai desenvolver e a gente vai passar aqui para vocês agora.
Se os meninos quiserem apagar a luz, fica melhor para vocês. Acho que ficou mais uma aqui, viu? Se você quiser inverter, Aí, ó. agora ficou bom. Não, pode apagar tudo. Pode, aí fica melhor. Aí. Olha, a Secretaria de Obras, ela é composta por uma estrutura onde nós temos uma gerência administrativa, a gerência técnica, a gerência de obras, gerência de transportes, o almoxarifado de obras e a fiscalização de urbanismo. O senhor presidente lembra que aqui, ó, na fiscalização de urbanismo, nós tínhamos muitos entraves, né, no mandato anterior em relação a algumas perseguições que haviam contra os agentes, né, públicos, e a gente retomou a fiscalização de urbanismo dentro da Secretaria de Obras, né, fizemos toda a composição novamente, para que eles pudessem ter condição de trabalhar juntamente com a gerência administrativa, que onde chegam as demandas mesmo, né. Nós temos hoje lotados na Secretaria 149 servidores, a grande maioria está linkada aqui na gerência de obras, que é comandada pelo então gerente Norivaldo, que todos nós conhecemos aqui tão bem, e que nós temos aí a grande maioria desses servidores. Pode passar, João. Nós fizemos toda uma reestruturação, senhor presidente, na Secretaria Municipal de Obras. Aqui no comecinho foi feito pelo ex-secretário Luerci Soares. Ele revitalizou essa parte da secretaria, né? E aí, com a saída do Luerci, a gente continuou fazendo essa revitalização, principalmente com a instalação de novos computadores, porque não tinha computador no Obras, um novo layout de disposição, para que as pessoas tivessem condição de trabalho lá. Pode passar. Uma das grandes reclamações que nós tínhamos aqui, senhor Toninho Cirilo, eu acho que o senhor, quando foi vereador também no outro mandato, sabe disso, era a fiscalização de urbanismo, né? Principalmente com habites, alvarás, retificação, desdobro, aprovações, regularizações, serviços prestados, atendimento ao contribuinte. E a gente percebia claramente uma morosidade nesses processos, né? Então, juntando tanto o ano passado quanto esse ano, é claro que esse ano ainda não terminou, tem muita coisa que ainda está rodando, mas a gente fez em um total de aproximadamente, né, de aprovações de irregularizações de 1.648. Nós fizemos de retificação, unificação e desdobro de 169, alvarás de 1.648, habites de 1.120 e atendimento ao contribuinte de 1.101. Eu pedi para que o secretário, para que o pessoal da gerência fizesse um levantamento para trazer aqui para vocês uma informação importante. Volta um pouquinho, João. Vocês se lembram, quando eu era vereador também, que a gente tinha aqui, Cidinha, aquela questão do pessoal que ficava atrás oh meu Deus, sumiu o nome, do projeto lá, senhor presidente, que sempre o pessoal cobra a gente. Anistia. Nossa, como que some assim a palavra? E aí, hoje, nós fizemos um levantamento, que nós temos aproximadamente mais de 1.500 imóveis que estão irregulares no município. Imóveis esses que nós não vamos dar anistia a eles no formato que tinha. Vai chegar uma anistia aqui na Câmara para vocês, mas em outro formato, não é no formato que a gente aprovava, para que a gente possa, antes da questão envolvendo o plano, o estudo hoje eu estou cansado. Plano diretor? Oh meu Deus, do plano diretor, perdão. Antes que chegue o plano diretor aqui, todas as discussões, nós vamos abrir uma anistia, mas as pessoas não vão pagar mais R$ 2,40 por metro quadrado. Se eles quiserem pagar, eles vão pagar o preço que é normal, né? Nós não vamos ter renúncia de receita nisso não, até porque nós não vamos beneficiar o errado, né? Nós vamos beneficiar aquele que faz o correto. Então a gente vai abrir anistia, e quem anistiar dessa vez, anistiou. Quem não anistiou também agora não vai tirar documento não adianta ficar
provavelmente a gente vai dar 90 dias para que todos possam entrar, porque aí nós vamos começar com o estudo do plano diretor e do estudo de solo, né, do parcelamento de solo. Ô, Marcelo, fica nessa tela só um minutinho. Você lembra mais ou menos os números anteriores dessas aprovações de projetos, de alvarás, para a gente comparar? Porque a gente lembra disso, né? Que era moroso, não saía, tinha uma lista prioritária, né? Que era, Hoje não tem mais que isso, eu sei né? que agora é por ordem de chegada e protocolo, antigamente não. Né? Chegou o amigo do rei, ia para cima, o coitadinho ficava para trás. Então, assim, só para ter uma ideia do quanto que a gente conseguiu evoluir nesses números aí de fiscalizações, de alvarás, de habites. A equipe acha que nas aprovações, acha não, é números que a gente tem comprovado, né? Nas aprovações, nos alvarás e nos habites, houve um aumento de 50% em todos eles. Isso só criando uma logística de atendimento. O que é isso? Isso que você falou. Se o Luiz de Paula tiver uma obra para fazer, não é porque ele é vereador que ele vai passar na frente do Souza Maria, que mora lá no bairro Nascentes, que precisa resolver um problema da casa dele. Então é por ordem de chegada, protocolo, aí não tem mais aquele esqueminha de engenheiro X vai mais rápido, engenheiro Y vai mais devagar. Ótimo. Né? Então Então, acabou é a mesma isso. equipe, é o mesmo número de profissionais, Sim. simplesmente você fez uma A reorganização. gente criou uma logística e está seguindo. E os meninos estão assim, a gente contratou a Cristiane junto com o Breno, que faz esse trabalho de habites e aprovações, né? Então, assim, está andando e a gente está percebendo que hoje, só para você ter uma noção, Cidinha, nós estamos demorando em torno de 5 dias para aprovar. Antes era 30, 35 dias. Excelente. Então, está tendo uma... Por isso que a gente está vendo esse boom de construções que está tendo na cidade. Que a gente desburocratizou essa forma de avaliação desses alvarás, desses habites e dessas aprovações. Excelente. Passagem. A gente, só para que vocês possam ter uma noção, fazia anos e anos que a gente não via loteamentos serem aprovados. Vai saber lá o porquê, né? Esse aqui eu gosto de citar ele, que é o Tarumã. Para quem não sabe do Tarumã, ele fica ali para frente do Gedor, Silveira do lado esquerdo, no rumo do Rosentina. Isso. O que acontece? Esse projeto faz 7 anos que está tramitando na prefeitura. 7 anos. E a gente conseguiu, enfim, dar vazão nele. Então, a gente já aprovou só no nosso mandato, em 1 ano e 9 meses, o Bel Park, o Mediterrâneo 4, o Vale do Sol, que é aquele saindo lá no Nascentes, o Terras de São Sebastião, o Tarumã, e nós estamos com 16 diretrizes de loteamentos emitidas. Ou seja, nós temos 16 loteamentos que podem surgir assim, ó, né? Basta eles seguirem as diretrizes que a Secretaria Municipal de Obras deu. Tem 2 aqui que tem nos chamado muita atenção, que é o Califórnia, o Zé saiu, né? É o Califórnia, tem um número aqui do Califórnia, que são 2 Califórnias aqui no fundo, atrás eu acho que é o 3 e 4, atrás do condomínio, e aí o loteador, ele só vai ter esse loteamento aprovado se ele construir a ponte até julho do ano que vem. Caso contrário, não será aprovado nenhum loteamento. Então já está bem adiantada a conversa e já pegou a diretriz, já está com tudo encaminhado, já apresentou o projeto final, né? Então, assim, está bem adiantado. E a ideia nossa é dar uma forçada nessa questão para que a ponte saia até em julho do ano que vem, se Deus quiser. Eu não tenho falado data não, tá? Até porque a gente anunciou lá no começo do mandato que seria abril, e já passou 2 de abril e não saiu, né? Então tem que esperar um pouquinho aqui mesmo. Mas basicamente essa ponte aqui, ela está linkada num desses loteamentos. Pode passar. Ele falou que vai fazer. Está bem adiantado. Na gerência técnica, né, que é a elaboração de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras, a gente chama atenção aqui,
Nós fizemos a pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas. A construção de creches e escolas no bairro Diamantina e Belvedere que estão em andamento, é fiscalização. O término da pavimentação asfáltica da Estrada da Guardinha, nós já estamos licitando o próximo mês, agora de novembro, 4,9 km, para a gente poder terminar. A construção do CEMEI Alto Bela Vista, a reforma e ampliação da Roques Carano, canalização do córrego do Cidade Nova, que a gente começou lá essa semana, limpamos tudo já, e nós vamos colocar 2 manilhas de 1 metro de abertura de cada lado, para que a gente possa canalizar aquele córrego e fazer o campo de futebol do lado, conforme prometido. A construção e a quadra da Escola Municipal em Brantina Amaral, que está projetada para o ano que vem, aqui do lado, todos nós sabemos que tem uma pracinha ali, nós vamos fazer uma quadra junto com a escola, inclusive é uma luta grande aqui do senhor presidente da Câmara sobre essa questão, lá do bairro do Ibrantina Amaral. A construção da quadra lá no bairro Diamantina, do lado da escola, né, que nós vamos fazer. E nós conseguimos também um recurso para fazer a reforma e cobertura da quadra lá do lado da ASP, aquela quadra que tem ali de frente à escola Paula Francinetti. Essas obras da quadra do Diamantina, da ASP, do Ibrantina, a canalização do córrego, a ampliação da Roques Carano, o CEMEI Alto Bela Vista, a construção das creches, tanto no Diamantina quanto no Belvedere, pelo menos mais 3,5 km de Estrada da Guardinha, e a pavimentação ainda de diversas ruas na cidade. Isso aqui tudo sai até o aniversário da cidade do ano que vem, se Deus quiser. O condomínio Cachoeira a gente vai licitar aqui junto, ó, nesses 4,9 km. O Cortei já tem o levantamento topográfico. Eu conversei com um dos fazendeiros lá, o Marco Pascoal, que vai fazer a galeria da estrada para nós, e a prefeitura não vai gastar com a galeria, né? Então nós vamos fazer em parceria com o dono das terras lá, que vai fazer a galeria para que não cause nenhum dano nas terras dele. Prefeito, Pois não. lá será pavimento e não calçamento, né? Pavimento. O declive do Pavimento. local, né? Pavimento. Pode passar. Mas da Guardinha falta quanto, Marcelo? 4,9, Lisandro. Mas então como é que vai ser licitado se está 4,9? Volta lá para nós. Oi? Porque vai ser licitado lá, 4,9, né? Isso. Ali vai dar o quê? Quase 2 quilômetros, não dá? 2.000 metros? No Cachoeira dá 2,3. Nós vamos 4,9 mais 2,3. Nós vamos licitar 7,2 de asfalto. O Cortei já está fazendo o levantamento da massa asfáltica que vai utilizar para que a gente possa começar o trabalho lá. A gente já fez a limpeza na Estrada da Guardinha praticamente total. Então, o ano que vem é só bater material e fazer a base para poder colocar a massa asfáltica. A gente acredita, senhor presidente, que de abril do ano que vem até Aniversário da cidade. setembro do ano que vem, de abril a setembro, a gente consiga fazer aí pelo menos 1,5 km por mês. Essa é a nossa ideia. Então, por isso que a gente está falando de 3 km, 3,5 km. Pode passar. Senhor. Acho que é de conhecimento de todos, né? Todo mundo viu que pela primeira vez, né, depois de anos e anos aí, a Secretaria Municipal de Obras, ela adquiriu, né, através de um esforço muito grande da administração, maquinários novos, né? Nós compramos 2 pá carregadeiras novas, 2 retinhas novas e 2 patrol novas, além de um trator que não está aqui. Nós fizemos um investimento de R$4.300.000, que já está tudo pago, graças a Deus. Pode passar. Inicie. Aqui é para mostrar um pouquinho para vocês, e tem uma historinha aqui que o Lisandro foi com o filho dele nessa obra no começo do nosso mandato de vereador. O Hugo era desse tamanhozinho aqui, ó. O Heitor? Pititim. O Heitor, então, piquititim, de colo. E aí ele pisou aqui nesse barro, ficou bravo, que não sei o quê, e prometeu para os donos desses empreendimentos aqui, junto com os vereadores, nós lá fomos, que iria ter esse asfalto. Passou 4 anos, o prefeito não fez o asfalto.
E aí a gente pegou e assumiu. Só que na hora que a gente foi mexer aqui, nesse ponto, exatamente nesse ponto, ó, que aqui foi onde a escavadeira afundou, nesse ponto aqui nós tivemos um problema gravíssimo. Aí nós tivemos que mexer em toda a drenagem, colocar toda uma base aí que foi feita a base de asfalto de rodovia, para poder segurar as carretas que desceriam aí. Então a gente fez um serviço aqui de excelência, que não vai ter problema aí durante anos e anos. E o distrito industrial, o parque industrial, só tem uma rua para fazer, e nós vamos fazer logo, logo, se Deus quiser. Marcelo, Pois é. fazer uma parte da sua fala, era uma vergonha, né? Para São Sebastião do Paraíso, que os caminhões que vinham trazer matérias-primas para as fábricas, mesmo para trazer matéria-prima para sair com produto acabado, a máquina da prefeitura precisava arrastá-los, né? Precisava arrastar os caminhões que eles encravavam, tanto na chegada quanto na saída. Agora solucionou o problema, ampliaram a fábrica, graças a um trabalho bem feito que fica para sempre. Não é gasto, é investimento, né? Isso aqui a gente fez com 6 meses de mandato, né? Praticamente. Nós terminamos aqui com 6 meses de mandato. Aqui, Luiz, só para você ter uma noção, nesse ponto aqui, ó, nós temos uma galeria gigantesca que vem para cá e que vem para cá. Ou seja, nós estamos trazendo toda a água do lado de lá, que ia para esse ponto aqui, nós estamos trazendo tudo de volta para cá. Então, assim, resolvemos um problema e não temos mais nenhuma reclamação da comunidade lá. Pode passar, Luiz. Ali foi um lugar que, na gestão passada que eu mais passei vergonha na minha vida. Porque o gestor anterior e o ex-secretário de obras confirmou. Vai lá, Lisandro, pode andar. Fui curtume por curtume. Ó, gente, agora vai mesmo. Já está lá no Citop, é Citop, né? A verba saiu do Citop e, ó, o asfalto sai daqui 6 meses. Passou 6 meses, passou a eleição, acabou o mandato do gestor anterior e nada. Aí quando veio o Marcelo, entrou, em fevereiro, voltei lá de novo, pode ir lá e garantir. Aí quando eu entrei lá no Cláudio, o Deir, que é lá da fábrica de Ossim, mas você de novo, Lisandro, tudo com mês de mandato. Falei, não, agora vem mesmo. Aí eu liguei para o Marcelo, aí o Marcelo desceu lá, aí quando veio que não era só asfalto, o problema maior ali era a galeria. A máquina lá era tão grande que a máquina ficava lá embaixo no buraco, né, Marcelo? Nessa altura aqui, ó. Nessa altura aqui. Dava uns 8, 10 8 metros. metros de pé direito lá para dentro. E graças a Deus, a geração de emprego, tudo lá e logo. Eu comprometi um dia aqui, falei que se não asfaltasse até em agosto, eu largar a mão de ser vereador. 10 de agosto, estava todo asfaltado. Se eu soubesse, eu não tinha asfaltado até agosto. Quase. Aqui na Mário Giacro, quase que eu perdi o mandato. Aqui na Mário Giacro nós temos uma ação que a gente faz com a Secretaria de Comunicação, que sempre a gente registra o antes, o durante. Nós estamos com um problema seríssimo aqui na Mário Giacro. Eu vou explicar para vocês, né, antes que venha a reclamação para vocês já saberem o que vai falar para a população. Olha só, deixa eu só me posicionar aqui. Daqui, ó, para cá, onde está a setinha aqui, ó. Isso aqui não tem documento nenhum que comprove que isso aqui é rua. Isso aqui é uma chácara. Vocês imaginam que é uma gleba de chácara, e aí a dona da chácara fez um punhado de rua, loteou lá por conta dela, e isso aqui está tudo irregular na prefeitura, tudo. Isso aqui, sabe a Tenente Zé, como é que chama? É Tenente Zé Joaquim, aquela lá, aquela que desce? A Tenente Zé Joaquim está aqui, ela é paralela. Essa. Mas tá frio, hein? Quer ver um comércio para vocês? Nossa. Sabe a rua do Mercado Central? Pega a rua do Mercado Central, vem em sentido contrário. Vem descendo ela ali, sentido contrário. Tudo do seu lado esquerdo, daquela rua da Avenida Central, na hora que chegar no rumo aí da Mário Giacro, está tudo irregular. Tem nada. Na Vila Operária? Na Vila Operária. Não tem nada ali. Nada. Está tudo errado, tá tudo, não tem documento nenhum. E aí a gente está regularizando isso aqui. A gente já conseguiu pegar a assinatura dos donos do terreno.
O advogado lá, o doutor Álvaro Pelúcio, nos ajudou, porque ele é o advogado da parte. Zé Henrique tratou disso aqui pessoalmente com ele, para que a gente resolvesse esse problema dessas chácaras e conseguisse fazer a avenida, mas já fazer as ruínas aqui do lado. Prefeito. Porque aqui pro lado esquerdo, ó, o lado do Miltim, do bar do Miltim, aqui pro lado do escoteiro Da e Vila tudo mais, aqui tá tudo ok. Do lado de cá que não. Prefeito. Então, vocês imaginam a Mário Giáquero pegando nela no começo, sentido Projeto Soma, do lado direito tá irregular, do lado esquerdo tá tudo ok. Então, Nós mas a estamos fazendo do lado proposta esquerdo. da gestão é Fazer tudo. fazer tudo. É. Inclusive essas intercessoras do Que lado tá esquerdo. irregular. Que ali tem a Congadeiros, Nossa Senhora Aparecida. Isso. Inclusive o contrato tá prontinho para a gente poder E assinar com a tem algum empresa. impeditivo nessa parte do lado esquerdo? Era um impeditivo do lado direito. Nós não poderíamos mexer se a gente não tivesse tido um documento. Como é que chama o documento que eles assinaram? Termo de servidão. Aí eles assinaram o documento aqui. A gente agora tem esse documento e consegue fazer o contrato com a empresa. Mas estava tudo irregular para cá. Por isso que nós vamos fazer a avenida de cá. Por isso que está demorando um pouquinho, tá? Porque a gente não quer jogar a avenida, Lisandro, depois ter que ficar a terra caindo no asfalto, né? Então, por isso que nós estamos esperando resolver aqui, para a gente já fazer tudo numa cacetada só. Mas aí eles já estão fazendo aqui as galerias, já está dando o talento lá. Pode passar. Avenida Dars Cantieri. Muitos estão falando que a Dars Cantieri não funcionou a drenagem. Tem algumas explicações técnicas para isso, os engenheiros me explicaram e eu quero passar para vocês. Vamos tentar explicar aqui para vocês. Lá no comecinho dela, lá onde é a garagem dos Bolotim, o que acontece? A água do Jardim América vem numa velocidade tão grande que ao invés dela vir e fazer o contorno na guia e cair na boca de lobo, ela está passando a avenida. Ela passa para o outro lado da pista. De tão rápido que ela vem. Isso, na Chico Risada, ali onde a gente asfaltou. Ela vem muito rápido ali e passa na avenida. Isso acontece também na rua de baixo. E acontece também na rua de baixo. E acontece na rua aqui do trator. E para piorar, a pior de todas é a do Jardim Daniela, que é essa daqui. Isso, as bocas estão bebendo, sabe? Elas estão bebendo a água, mas não estão bebendo da forma que deveria. Norival, já foi com os engenheiros, nós vamos fazer interseções aqui para essa água e canalizar ela aqui no Jardim Daniela, para que ela possa, ela escorre toda para lá. Então a gente quer jogar essa água para lá, para ela cair para cá e diminuir a vazão de água aqui. Por exemplo, essa chuva que deu agora, violenta igual foi, com vento, com água, caiu mais de 50 milímetros em 25 minutos. Desceu a água aqui, ó, na via. Mas sabe aquele rio que fazia aqui de baixo, de frente a Ritmo? Já não tem problema mais. Ali a água já está escoando. Então, tipo assim, ela demora 2 minutos. Parou a chuva, 2 minutos, está tudo limpinho. Então, só que nós temos que fazer algumas intersecções. Por exemplo, lá do lado onde tem lá do lado do Zanin, nós vamos colocar uma boca de lobo aqui de um metro. Uma boca de lobo de 1 metro para jogar para dentro da via para cá. A gente recapeou toda a via e essa Avenida Dars Cantieri tem uma historinha, tá? Nós perdemos esse recurso. Esse recurso nós perdemos ele no comecinho do mandato. Quando a gente foi executar a obra, nós não tínhamos mais o recurso, porque a gestão anterior perdeu ele, por falta de alimentação, de alimentação de projeto e tudo mais. Eu fui em Brasília, conversei lá no setor responsável, e a gente conseguiu fazer com que esse recurso voltasse para a Caixa. Nós tivemos uma intervenção aqui na época do ex-gerente da Caixa, que nos ajudou muito nisso aí, e aí a gente conseguiu voltar o recurso, só que a gente não conseguiria mexer no projeto. Aí a gente executou a obra do jeito que era o projeto. Então, assim,
Basicamente, a via melhorou 500%. Aqui mostra o jeito que era, né? Cheio de buraco. E a via agora está toda recapeada, né? Então, uma obra de aguentar aí pelo menos mais uns 9, 10 anos, de uma forma bem forte. Ô Marcelo, essa galeria que foi feita, essa abertura, pela quantidade muito grande, pelo volume de água da enxurrada, não seria viável na época ter feito aquela galeria com grades trançadas de ferro, para a hora que a água chegasse já entrava de uma vez? Então, é uma das ideias dessas intersecções que vão ser feitas, Luiz. Toda a entrada da Porque, rua na verdade, de cima, quando você faz a obra, você tem que executar ela igual está no projeto. Então, agora aqui, ó, quem consegue fazer essa abertura aqui na grade é a própria prefeitura, entendeu? Entendi. A gente corta tem que seguir aqui. o projeto, né? Agora Isso. vocês vão fazer o adicional. Isso. Agora a gente corta aqui, coloca a grade para beber tanto para dentro quanto para a grade. Mas mesmo assim, o fluxo de água que desce aqui, independente do que tiver, não tem como você controlar. Só se você fizer essas ações que a gente vai fazer aqui no Jardim Daniela e no Jardim América, para essa água descer de uma outra maneira aqui na avenida. É porque todos os locais que a água da enxurrada descer ali do Jardim Daniela, que chegar na avenida, em frente já coloca uma grade. Sim. Aí a hora que chegar já vai solucionar o problema. Mesmo porque a água está atravessando e entrando, inclusive, nas empresas, até naquela serralheria está inundando, né? Mas lá na bastante. serralheria, eu acabei de falar aqui para o William, se você passa lá na porta, você vai ver que está no nível da rua. Ah. Nem guia tem lá. Tá. Então, Teria a que ser água, construído um mais para pouquinho cima, que ela né? empoçar ali, ela vai entrar para dentro mesmo, porque ele colocou a rua no rumo, a garagem dele no rumo da rua. Se você passar lá, você vai ver. Não tem nem aquela guiazinha ali, ó. Ela vai passar mesmo, não adianta. Deveria ser construído um pouco mais Ele alto tinha para que não ter acontecer deixado uma isso. guiazinha, né? 30 centímetros No solucionaria. mínimo, né? Pode passar. Marcelo, só fazer uma parte na sua fala aqui, você deve também ter ouvido isso. Algumas pessoas disseram que uma ideia seria reduzir um pouco. Eu estou entendendo que você executou a obra de acordo com o projeto anterior, né? Porque você reveu esse recurso aí. E aí, o objetivo seria o seguinte: diminuir um pouco o canteiro central, para que tivesse uma largura maior da avenida, de cada uma das laterais, onde, por exemplo, mesmo um carro estacionado, você conseguiria dar fluxo de 2 veículos. Não sei se é possível, mas assim, isso chegou até mim, só estou falando, né, porque foi trazido essa ideia, uma possibilidade em algum outro momento. Foi discutido isso, Cidinha, mas eu confesso para você que eu não me lembro o motivo que eles falaram de não mexer no canteiro. Mas depois eu posso relembrar isso lá com a equipe e eu passo para você o motivo. Mas eu lembro que teve uma discussão a respeito disso, sim. Chegou, mas eu não lembro, Vinícius, é muita coisa na cabeça que eu não me lembro, assim, especificamente desse assunto do canteiro, mas eu posso me inteirar depois com o engenheiro, eu te passo. Prefeito, antes que o senhor passe à próxima exibição, explanação do Parque da Lagoinha, o senhor se referiu à Avenida Darcio Cantieri, e ali próximo nós temos a Washington Martoni. Eu gostaria de saber, a gestão municipal recebeu por parte da concessionária Nascentes o retorno de que será feita o recapeamento de toda a extensão da avenida, porque nós recebemos aqui na Câmara uma indagação deste vereador, embora seja uma via municipal marginal a BR-491, mas nós sabemos que o tráfego intenso e pesado de veículos, de cerca de 4 a 5 mil veículos diários, devido ao desvio, causou muitos transtornos lá na Washington Martoni. O senhor tem alguma posição sobre isso? Pedro, na verdade eu vou te contar a história, tá? Sobre esse trevo aí. Esse trevo, o Reminho recebeu um valor Pode deixar que eu tô bem confortável aqui. O Reminho recebeu um recurso, né, da Nascentes, e esse recurso, o que aconteceu? Ele recebeu, mas não executou a obra. Deixou lá e usou esse recurso para outra coisa. Passou o mandato do Remin, passou o mandato do Walker,
No comecinho do meu mandato, eu estive em Belo Horizonte e o secretário da CEINFRA, numa reunião com o governo do estado, me perguntou qual seria a possibilidade deles começarem a executar a obra, uma vez que já tinha indenizado o município. Eu falei para eles, o que vocês precisam? Prefeito, nós precisamos que a área que nós compramos, que ela seja dada para nós. Aí eu falei assim, olha, eu consigo fazer isso, desde que vocês me garantam que o acesso ao trevo é assim, tem esse formato aqui assim, ó. Ele faz isso aqui, passa por baixo assim. Desde que vocês façam uma alça de acesso para o bairro Cidade Industrial. Essa foi a minha condicionante. Essa alça de acesso não tem no projeto. Me apresenta o projeto que eu autorizo vocês a fazerem. Tá, marcou uma reunião para 30 dias depois. Aí foi eu, na época, o Arantes estava presente, acho que o Zé Henrique estava. Eles apresentaram um projeto de acesso ao bairro Cidade Industrial. Eu disse, olha, se vocês não executarem, eu não passo o terreno para vocês. E assim começou a conversa. E eu autorizei eles a entrarem nas terras que eles haviam adquirido. Começaram a obra. E eu estou vendo eles na obra, ó. E não estão fazendo o trevo, o acesso para o bairro. Aí eu peguei, aí eu ameacei, depois eu te mostro as mensagens aqui. Falei, eu vou embargar a obra. Que foi quando saiu que existia a possibilidade do prefeito embargar o trevo. Aí vieram o pessoal da Nascentes e do DR aqui e fizeram a topografia, o projeto, mostraram tudo direitinho e tal. Eu falei, me manda um documento. Eles me mandaram por e-mail toda a documentação falando que existia o compromisso deles de fazer a alça de acesso ao bairro Cidade Industrial. Ok. Mas para isso nós precisamos fazer um desvio dentro da Washington Martoni, para a gente poder passar a galeria por baixo da pista. Tá certo, vocês já me deram a condicionante que tá tudo certo, que vocês vão fazer, sem problema. Autorizamos e eles fizeram. Só que na hora que fizeram o acesso, como o asfalto da Washington Martoni vocês já conhecem, que é condenado há anos, começou a dar problema. Muito buraco e muito buraco. Só que eu não vou consertar uma coisa que quem está tendo o dano é a Nascentes, né? Como ali tem uma faixa do trevo que vai dar um acesso ali, eles que vão fazer esse acesso e vão melhorar. E existe anteriormente um processo entre Nascentes e município, que a Avenida Washington Martoni seria totalmente recapeada por conta da Nascentes. Mas eu não achei esse papel até hoje na prefeitura. Mas estou negociando que eles possam fazer isso. Independente disso, Pedro, eu consegui um recurso com um deputado federal, Emidinho, que conseguiu colocar 900 mil numa conta que a gente pode gastar só com recap. Então a gente vai fazer o recap da Washington Martoni, daquilo que a gente conseguir avançar na Washington Martoni, que é uma via muito grande e ela realmente gasta muita massa asfáltica, né? E o trânsito ali é bem pesado. E aí tem que ser uma avenida de asfalto para realmente aguentar os veículos que ali passam. Então existe essa situação que assim que eles terminarem o acesso, eles vão reconstruir essa via até próximo ali até próximo do negócio de café ali, um pouquinho para frente do Bozelli, perto da Cantieri. E a gente faria o restante. Então, assim, Marcelo, é o que tem de conversa bem adiantada. Mas se eles não fizerem um acesso para o Cidade Industrial, eu não encaminho o projeto de lei para cá. Aí eles vão ter que indenizar o município, né, de ter feito. Marcelo, parabéns por você estar cobrando para fazer essa alça de acesso, mesmo para beneficiar os moradores da cidade industrial, Alto Bela Vista e o Vilagem Paraíso. Até tenho enviado já enviei ofício também para a Nascentes das Gerais, mandei para o DR, para o CEINFRA,
pedindo essa passagem ali entre a Geraldo Pelúcio e até a rodoviária, nas proximidades ali daquela passarela. Só que você comentou que eles vão tirar aquele aterro, aí faria o acesso daquele local, né? Já que tem que tirar lá mesmo, aí atravessa, porque caso contrário, os moradores, se fizer pista dupla, os moradores que vão para os bairros, mesmo os usuários da via, precisam ir lá no Itamaraty, no quilômetro 2,8. Quer dizer, a pessoa mora na cidade industrial, e lá no Itamaraty voltava a andar quase 6 quilômetros. É uma falta de respeito com os moradores, né? Mas parabéns você ter amarrado isso. A via tem que sair, senão eles não têm o terreno. Aí eles têm que indenizar o município. Parabéns Então, pela aí, atitude, porque depois judicialmente, que a gente consegue... O que não vai acontecer com cidade industrial é o que fizeram lá no São Francisco, né, de isolar o bairro, né? Nós estamos condicionando isso. Inclusive, com essa chuva que deu hoje, nós vamos fazer uma intervenção ali na segunda lagoa do São Genaro. Lá onde a moça reclama, quando está com terra, ela reclama. Quando está com chuva, ela também reclama. Ali na... Geraldo Pelúcio. No fundo do antigo Curtume. Nós vamos fazer o mesmo bolsão que nós fizemos de cá. Tá. Nós vamos fazer de lá. Então a água vai passar reto ali também, quando inundar. Ô, prefeito, Porque ali desce muita água. Ontem, inclusive, na hora da chuva, eu passei lá para dar uma olhada. Aquela inundação, a primeira lagoa cheia d'água, para passar para a segunda ficou uma benção. Além de colocar os 2 tubos de 1 metro, você colocou assim meio côncavo, né? Aí a água passa e não vai para a rua. Então foi uma estratégia legal que vai funcionar na segunda também. A gente vai fazer também na outra. Nós só não vamos fazer agora, Luiz, por causa da chuva, senão nós vamos perder o serviço. Ficou côncavo, aí solucionou o problema. Parabéns. Perfeito. Uma situação assim, já que nós estamos falando daquela região da cidade, e o vereador Luiz pontuou muito bem, é responsabilidade municipal aquela ligação melhorada, vamos dizer assim, entre a cidade industrial e o Alto Bela Vista. Eu penso no futuro próximo, quando no ano que vem nós estaremos inaugurando a creche no Alto Bela Vista, que é ali próximo, Luiz, a facilidade de que os moradores da cidade industrial possam ter de estar levando seus filhos ou buscando, enfim, né, tendo uma ligação mais facilitada entre o cidade industrial e o Alto Bela Vista. Porque nós sabemos que ali é um depósito de entulhos, por mais que a prefeitura promova limpezas, mas está sempre complicada aquela ligação lá. Ô Pedro, nós vamos canalizar agora o Cidade Nova. Entre o Morumbi e Cidade Nova, a gente termina até fevereiro, a gente termina lá. Sim. Depois nós vamos canalizar o Cidade Industrial. Nós vamos pegar de lá para cá, nós vamos fazer ela naquele quadradão e vamos fazer em torno do bairro todinho. Vamos aterrar tudo para ficar essa água passar dentro desse aterro, vamos dizer assim, sem levar mau cheiro, sem levar pernilongo, bicho para dentro das casas das pessoas. A gente já tem um recurso que a gente vai utilizar para isso. Mas é uma obra grande, é uma obra gigantesca que nós vamos ter que fazer de uma outra maneira ali para ter essa intervenção. A ligação dos bairros é responsabilidade da Nascentes, porque ali vai ter uma duplicação da via. Então eles vão ter que fazer uma ligação da água que sai das lagoas do São Genaro para essa canalização que nós vamos fazer, para que possa ficar tudo canalizadinho ali e vir um aterro por cima, né? Então já tem projeto para isso, já está tudo pronto, só que assim, primeiro nós vamos canalizar o Cidade Nova com o Morumbi, que é uma obra mais rápida e mais fácil de fazer. Depois nós vamos fazer o Cidade Industrial. E aí não adianta ir o menino aí que agora é jornalista, né? Ele é de tudo, ele só não é o jornalista, né? É o moço lá da Paraíso TV, né? Ele é jornalista agora. Não adianta ele ir lá e falar que vai fazer a canalização, que está pedindo a canalização, porque isso já está no nosso projeto, de fazer a canalização no bairro, e fazer a canalização no outro, e fazer a canalização lá do Rangel, né? Quem viu a chuva hoje, viu o estrago que o Rangel fez ali para baixo. Azulville e tudo mais. Então nós vamos canalizar aquilo ali tudo. Para a população entender que a obra começou lá na Cidade Nova, lá o senhor mencionou que será colocado as manilhas, né, para escoamento da canalização dessa. E será coberto? Como é que será, Marcelo? Ali nós vamos fazer a canalização para essa água passar por baixo e vamos fazer taludes.
para plantar árvores e fazer um gramadão. Do local todo ali. Porque ali tem algumas intervenções que nós vamos fazer ali. Ali vai ter vai ter um gramadão ali com várias árvores que nós vamos plantar ali. E em cima, onde tem aquele espaço, hoje que a gente coloca material, nós vamos fazer um campo de futebol ali. Já está praticamente finalizado esse projeto lá também. Essa é uma reivindicação de décadas ali, Marcelo. Oi? Pelo menos há 30 anos a população reclama. Nós vamos ligar as ruas, tá? Dos bairros ali, tanto do Alto do Morumbi quanto do Cidade Nova, nós vamos ligar as ruas. Aquilo ali vai ser calçado, os meninos lá da Guardinha vai fazer pra gente. Então vai ser feito todo o calçamento ali também. Ali a gente vai aterrar, vai ficar bonitinho, vai fazer a galeria primeiro. Outra obra que a gente gostaria de registrar aqui, né, que foram gastos com recurso próprio, é a limpeza da Lagoinha. Nós tiramos 1.135 caminhões dessa lagoa de entulho, bancos de areia, mato, tudo nessa lagoa. E aí, terça-feira da inauguração, vocês viram a festa da população lá, né, Lisandro? Fizemos uma iluminação total, chafariz, né, e assim, nós devolvemos o cartão postal para a comunidade, né? Com essa chuva que deu hoje, não tem como ter as intercorrências acontecem lá, que aí é uma bacia de água, né? Mas a gente conseguiu dar a vazão de água que precisava dar para que nós não tivéssemos problema nisso aí. Prefeito. Então, é uma obra que é muito gratificante entregar para a população, porque nós terminamos, teve ex-prefeito aí que disse para mim que eu iria acabar com a minha carreira política aqui nessa obra. Então, tá aí, nós acabamos mesmo. Prefeito, no domingo, após 2 tentativas do meu irmão levar a minha sobrinha de 8 anos, e a fila muito, muito enorme, devido à procura nesse primeiro momento, é novidade, né? É natural. Aí eu fui levá-la no período da tarde, depois de 1h45, nós conseguimos usufruir do pedalinho. Você andou no pedalinho? Sim. E não afundou, suportou, graças a Deus. Que bom. Colete, tudo. Então, prefeito, mas uma frase me chamou a atenção da senhora. Resgatou a vida. Resgatou a vida. Que a prefeitura resgatou a vida. Vida no sentido de alegria, de autoestima, entendeu? E ela diz assim, até que no período da pandemia perdeu um ente querido e tudo, assim, nem estava saindo de casa muito, agora sim. E outro relato também muito gratificante que eu senti ali, de ambulantes e pessoas das imediações, o número de vendas de produtos e presença de pessoas ali na Lagoinha tem sido muito grande. Então, assim, é um círculo virtuoso que uma situação acaba ocasionando. Como também, o senhor se referiu agora há pouco na Lagoa de São Genaro, o valor dos imóveis ali nas imediações também aumentou devido a as intervenções que foram feitas ali. Então, eu sou suspeito para falar, João, porque eu fui nascido e criado ali na Lagoinha, então eu senti uma emoção muito grande, sabe? Saber que, humildemente, estou fazendo parte dessa história, sabe? Contribuindo de forma muito simples, né? Junto com os colegas, com essa gestão, né? E devolvendo para a população esse cartão postal, né? Nós ainda vamos mexer aqui no parquinho da Lagoinha, né? Nós vamos colocar um playground lá, que chegou ontem, o playground. Ele vai ser instalado aqui no parquinho, inclusive chegou os brinquedos adaptados, né? Nós vamos colocar aqui também. Vamos trocar a areia da Lagoinha, vamos colocar igual aquela areia que tem no campinho de futebol aqui dos meninos, do lado direito. E nós vamos fazer um teste com esse playground aqui, tá, Pedro? Porque essa semana nós vamos tirar os brinquedos lá do San Genaro, né? Que lá já não é brinquedo mais. Nós vamos colocar outros brinquedos lá. E aí nós vamos fazer um teste com esse playground aqui. Se ele for resistente da forma que o fabricante diz, nós vamos colocar o mesmo playground daqui lá no San Genaro. Mas primeiro nós vamos testar ele aqui no parquinho, né? Para ver para não gastar recurso à toa. Prefeito, e falando em parquinho, no início do ano passado, quando iniciamos a gestão, é de se lembrar que estava em situação deplorável, né? Colocando até em risco a integridade. Acho que até o Biju trouxe essa questão também aqui, da ferrugem,
causando lesões nas crianças, né? Então, assim, a população estava muito desrespeitada em sua dignidade, na sua, né? E sobretudo com crianças tão pequenas, né? E usufruindo de eles foram remodelados, inclusive os de fibra também, né? Foram. A ideia nossa era colocar em todos os bairros, sabe? Mas eu confesso para vocês que a quantidade de coisa que tem que ser feita na cidade tem nos deixado à mercê de ter que priorizar, sabe? Tem que priorizar aqui, para a gente poder executar. Mas é uma obra que ainda nós vamos mexer em algumas coisas. Tem essa questão do parquinho, tem o banheiro lá no parquinho que nós vamos mexer. Naquela casa de máquina que tem ali onde os meninos estão ficando por causa do pedalinho, nós vamos fazer um banheiro ali e um ponto da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Então, assim, nós vamos entregar uma obra. A gente já entregou, né? E aí constei o nome de vocês todos na placa. E aí Perfeito. A gente finalizou essa questão. A questão dos jardins serão complementados com plantas. Os jardins foram adotados, né? Então as empresas estão instalando eles, né? Então a gente perdeu três canteiros com essa festa que teve lá, o pessoal pisoteou. Mas nós vamos refazer o canteiro. Se eu não me engano, faltam 8 canteiros para resolver. E que tem alguns empresários que estão doando, né? Eles colocam a plaquinha deles lá e doam. Com a utilização dos pedalinhos, é possível que exista fauna lá na Lagoinha? Patos, como existia antigamente? Não, pato não. Não, porque causa muita sujeira. Nós não vamos colocar sujeira lá, não. Até porque, assim, nós vamos focar no pedalinho. Aí vai ter agora os caiaques que nós vamos comprar para colocar nas Lagoas de São Genaro. Nós vamos fazer o pier lá para o Marcelo poder treinar também, o Marcelo Carmessano, que é nessa obra aí que a gente fez e que resgatou também todo um bairro, né? Quem viu antes, né, do São Genaro e não acreditava que ficaria da forma que ficou, né? Não sei se vocês perceberam que o mato tem crescido aqui em volta, né, nos canteiros. Isso tem sido feito de forma proposital, para a gente saber onde que está as ervas daninhas, para a gente poder tirar ela. Então, está sendo feito de forma proposital, para que depois, na hora que a gente for podar, só tenha gramado mesmo. Oi? Vou falar, Marcelo, comentando até com o Luiz aqui, a respeito que a gente vai vendo essas obras concluídas, e antes tudo que ia fazer, se fosse outra gestão para fazer uma reforma da Lagoinha do São Genaro, com certeza era terceirizado. E hoje já está vendo que é gestão pelo seguinte: a valorização dos servidores. Rua, calçada, então tem que parabenizar muito os servidores mesmo, que estão muito empenhados. Eu sei que todos secretariam, mas falando em obras, hoje falando em obras, a gente vê. Até onde nós tivemos lá aquele embarque dos pedalinhos, né? Tudo feito pelo Obras. A própria secretaria ali que fez. Mandava fazer um daquele lá para você ver no está antes. Era 100 mil. Era mesmo, de 80 a 100 mil para fazer um daquele lá. Fizeram bem feito. Você vê, os calçamentos estão sendo feitos pelos servidores. Não tem, então tem que parabenizar muito, muito mesmo o trabalho dos servidores da Secretaria de Obras. E os meninos trabalham mesmo, viu, Lisandro? E vou te falar, por exemplo, essa chuva que deu aí, nós tivemos queda de 27 árvores. 27 árvores na cidade inteira. É árvore demais, Eu acabei de receber ligação aqui no Norival falando que todas as vias estão desobstruídas. Quer dizer, em 2h30 depois. Então foi feito todo um trabalho de desobstrução. É claro que amanhã vai ser feito o trabalho de limpeza, cortar esses galhos e tudo mais. Né? Mas assim, as vias estão desobstruídas. Complementando o que o vereador Lisandro, o presidente, pontuou, no sábado mesmo, quando nós estávamos desembarcando, e muita gente, aquele volume de volume de pessoas para adentrar tudo, estava, além das pessoas já arqueiras, meninos do pedalinho, 2 guardas municipais estavam ajudando, inclusive Norivaldo, Luciano, Cleiton, sabe assim, com a maior boa vontade para buscar alternativas para agilizar, entendeu? Então assim, o pessoal está muito comprometido e isso tem feito a diferença. Aí eu parabenizo o senhor por ter mencionado de forma, ter gratidão no dia 28 passado, né? Porque sem eles a gestão não flui, né? Exatamente. São das mais diferentes áreas que estão trabalhando nas 24 horas em benefício da população. O meu reconhecimento a eles, porque assim,
todos esses danos que tivemos na cidade, daqui uma semana está tudo consertado. Eles são bons de serviço, sabe? Os meninos é bom de serviço mesmo. Então, meu reconhecimento, se a gente está conseguindo chegar, igual o presidente disse, de forma, né, a fazer o calçamento de Termópolis, fazer o calçamento de Guardinha, isso deve-se muito a eles, né? Deve-se muito não, deve-se grande 90% a eles. Pode passar. Aí as instalações do chafariz, né, das novas iluminação, os jardins que têm sido feitos, e jardins feitos pela própria comunidade. Doações, tá? Pode ver que tem plaquinha deles lá, então são doações que são feitas por eles. Pode passar, João. Nós tivemos aí, já falando do orçamento também, né? Está previsionado aí para vocês, que nós vamos ampliar os serviços de coleta seletiva, né? Em relação à coleta de lixo. Então, por isso, nós estamos colocando uma ampliação de R$1 milhão aqui na licitação, porque nós vamos aumentar a capina manual e mecanizada, né, para a gente poder melhorar essa questão do atendimento da população. Por isso que vocês vão ver que na ficha aí da manutenção e serviço de limpeza pública tem um aumento de R$1 milhão aí, que vocês vão perceber no orçamento. Pode passar. Eu tinha pedido para o João me encaminhar todas as pontes e mataburros que a gente fez na cidade. Porque a gente tem escutado de algumas pessoas assim, mas vocês esqueceram da zona rural. A estrada rural está abandonada, Zé. Primeiro, nós não tínhamos equipamento para fazer. E mesmo não tendo equipamento, a gente fez. Quem vai na estrada da Antinha, viu o trabalho que nós fizemos lá. Pergunta para a ex-vereadora Dilma como é que está a estrada da Antinha. Nós ampliamos a estrada, abrimos a estrada, limpamos, colocamos cascalho, batemos cascalho. Estamos fazendo, hoje, só para vocês terem uma noção, nós estamos com uma patrol hoje, lá na estrada dos Braghini, outra patrol, nós estamos lá na estrada do Cachoeira, do condomínio Cachoeira. Outra patrol, nós estamos lá finalizando na Queimada Velha, na Estrada das Águas. Outra patrol começou hoje nos Pimenta, sentido Morro Alto. Faxina, nós estamos com uma patrol. E a outra case, que estava a única que deu um probleminha, chega amanhã e a gente consegue colocar ela. E eu gostaria de citar aqui que nós já fizemos 31 pontes e 127 mataburros. Tudo com os meninos do Obras. Tudo com os meninos do Obras. E não é servicinho pequeno, não. Olha a ponte, a qualidade que os meninos fazem. É coisa boa. E madeira da própria comunidade que cede, a gente vai lá, corta e faz. Tira lá no Parque da Serrinha, ou tirou lá na Estrada da Guardinha aquelas toras de eucalipto, então a gente coloca nessas pontes. Então nós fizemos 127 mataburros e 31 pontes. E já patrolamos, mesmo não tendo maquinário, 1.200 km de estrada rural. Ou seja, agora nós vamos voltar dando as atividades para que não aconteça problema com a chuva. Uma chuva como essa que caiu, que derrubou 1 quilômetro de árvore lá na BR-491 hoje, mostra a força de uma chuva dessa cair numa estrada rural dessa. Né? Então, assim, nós tivemos ali do Posto do Sol até, você contar do Posto do Sol para frente, 1 quilômetro de estrada interditada de árvore que caiu hoje. 1 quilômetro de árvore. Então, assim, nós tivemos que mandar uma máquina lá para poder arrancar tudo isso e jogar para a beira da rodovia. Pode passar, João. Isso aqui eu acho que é um desafio para todos nós, né? Terminar o asfalto da Guardinha, e muitos falam, eu comecei o asfalto, mas não pagou, né? Quem pagou fui eu. Eu comecei, mas não pagou, né? Então, e assim, nós estamos fazendo, vocês podem perceber, viu, o Pedro e Zé, essas canaletas aqui em volta, é tudo feita pelo pessoal do Obras. Eles descobriram um jeito, eles fizeram lá mesmo um jeito de fazer um modelo de canaleta.
Eles colocam um negocinho lá, jogam o concreto, bate, já fica pronto, já tira e já vai alisando. Então, eles conseguem fazer, Zé, aproximadamente 300 metros de canaleta por dia. Ou seja, eles mesmos. Então, uma estrada que é um sonho para todo mundo, né? E tem ficado muito bonita, tem ficado muito boa. E um trabalho feito pela própria equipe do Obras. Né? Pode passar. Agora, isso aqui para nós é uma questão de honra, né? Isso aqui para nós é uma questão de honra. Foram 19 ruas calçadas no distrito de Guardinha. 19 em um ano de mandato. Em um ano de mandato. Isso aqui se a gente tivesse feito só isso aí, ó, no nosso mandato, porque tem gente que fica vangloriando que fez isso, aquilo e acolá. Se a gente tivesse feito só isso aí no nosso mandato, já tinha valido a pena. E quem mora aqui são pessoas humildes, pessoas que precisam do calçamento. Essa senhorinha que mora aqui, ó, no dia que a gente foi lá, ela disse assim: agora eu tenho prazer que eu vou fazer uma calçada na porta da minha casa. Eu acho que todos vocês vivenciaram a alegria desse povo, né? Então, e detalhe, tá, Cidinha? Tudo feito pelos meninos do Obras. Nós compramos uma maquininha de fazer guia, pagamos 25 mil reais na maquininha. A gente não fica dependendo de ninguém para fazer as guias, eles mesmos fazem. O Cleito pegou o jeito de fazer essas guias. Os meninos, o Dails faz a base aqui, eles vão batendo aqui. E teve um dia lá em Termópolis, senhor presidente, que eles bateram 40 pallets num dia. Num dia. 40 pallets num dia, nós estamos falando de 400, 4 vezes 8, 32, 720 bloquete dia. Ô Marcelo, é 7.200, não é? 7.200. Desculpa, 7.200. Ô Marcelo, abrindo uma parte da sua fala também, no início do nosso mandato 2017, nós vereadores estivemos lá, né, todos empolgados que as ruas seriam pavimentadas. Uma das ruas havia tipo uma ponte, porque passava enxurrada na porta da casa do senhor lá, e para colocar o carrinho dele na garagem, ele teve que fazer uma ponte, enxurrada por baixo e o carro por cima. É uma falta de respeito aqui. Aí veio desse jeito pavimentado, é que você falou, dá prazer, já valia o mandato, né? Isso aí para mim é uma questão de honra e assim, foi muito bom, né? Porque eu morei aí nessa rua, né? Eu sei o que esse povo passou. Pode passar, Ouro. Agora, essa obra aqui foi... Eu não sei se o povo abraçou os meninos lá. Eu não sei o que foi, mas eles conseguiram fazer um calçamento de um distrito inteirinho em 3 meses. 3 meses. Foi coisa assim, fora do normal. Então, nós temos hoje praticamente, agora... Essa semana os meninos já fizeram a rua que desce da escola, só falta chegar na ponte. Nós temos todo o distrito calçado. Nenhuma rua sem calçamento. Marcelo, E a próxima etapa será a revitalização da praça, lá com colocação de LED e tal. Isso, A ideia é revitalizar essa pracinha e trocar a iluminação de todo o distrito para LED, para a gente fazer um teste. Que melhora, inclusive, a segurança, né? Para a gente fazer um teste da luminosidade do LED para ver se realmente compensa vir para o distrito de Guardinha e ir para alguns bairros da cidade. Marcelo, Está muito escuro. Lá em Termópolis, será feita a pavimentação até na ponte. Depois da ponte até na BR-265, futuramente há projeto de colocar uma massa asfáltica ali? Não, lá a irmã do Tatu, lá do bar, ela conversando com os meninos que estavam mexendo na usina ali, ela conseguiu o asfalto, massa asfáltica. Você falou da inauguração, Só que a gente tem que fazer a base. Então, quando eles voltarem, nós vamos fazer a base para eles e eles vão colocar o asfalto lá para nós. Aí, para chegar no distrito, vai ser tudo calçadinho, tudo bonitinho, sem sujeira. Volta um pouquinho, João. Aqui o calçamento de Termópolis, e volta mais uma. Calçamento de Guardinha, tudo com recurso próprio, está pago. Nós não estamos devendo nenhum real para a Cantieri. Isso aqui é tudo bloquete feito pela Cantieri. Pode passar. Vocês vão ver que nós colocamos no orçamento um aumento de R$1 milhão aí, que é a diferença de 2022 para 2023, para recap
de diversas vias urbanas. É o objetivo da gestão, é uma ideia da gestão, recapear 50 ruas esse final de ano e o ano que vem. Esse final de ano a gente já mediu algumas ruas lá no São Judas, Santa Teresa, Veneza. Nós vamos fazer essas ruas lá. Inclusive o vereador Zé Luiz acompanhou essas medições lá. Ao todo serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas que a gente vai fazer esse ano ainda e mais 42 ruas o ano que vem. Por isso que a gente está colocando aqui um aumento de R$1 milhão, porque nós estamos projetando gastar com isso tudo R$2.800.000 em 2023. Pode passar. Aqui a gente já começou a fazer a galeria, né, dos córregos. Então aqui a gente vai fazer tanto do Morumbi quanto do Cidade Nova, nós vamos fazer. Em 2022 nós colocamos 700 mil na ficha, esse ano 1.800.000, que serão 2 córregos que nós vamos fazer. Além da rua Carlos Mumic, que todos vocês pedem para a gente, né, para mexer, que nós temos que mexer na rua Carlos Mumic, na Custódio Nascimento e na água que sai do cemitério e também no córrego liso lá no Cidade Nova. Tanto Cidade Nova quanto no córrego liso no Cidade Industrial. São as canalizações que nós vamos fazer, por isso nós estamos pedindo R$1.850.000. Essa rua Carlos Mumic, nós vamos tentar fazer ela esse ano ainda. Então, pode ser que a gente finalize ela esse ano ainda, mas depende das chuvas, como é que vai ficar aí, para a gente poder fazer ela. Mas já está no planejamento de fazer esse ano. Pode passar. Vocês vão perceber um aumento também no orçamento de R$1.100.000, 100 mil, no custeio da iluminação pública, né? Inclusive, nós estamos correndo um sério risco de ficarmos num apagão junto à CEMIG. O Alexandre já esteve aqui tratando disso comigo. Não sei se vocês se lembram, eu acho que o Zé Luiz vai se lembrar sobre isso. Inclusive, se for entendimento da Câmara, eu mando para cá, no formato que a gente pediu que fosse no mandato anterior. Isso é feito por decreto hoje, tá, Zé? Igual era, não sei se você lembra. Só que o Alexandre disse que por decreto não vai poder mais, tem que ser via projeto de lei. Se houver um entendimento da casa que a gente pode encaminhar esse projeto de lei para cá, a gente manda naquele estudo que nós fizemos, eu, você e o vereador Vinícius, na época da iluminação pública, e eu acho que você acompanhou muito bem. Só que nós não vamos mexer em nada de aumento. É só legalizar, fazer a legalização, em vez de ser por decreto, passar a ser por projeto de lei, né? Para que a gente esteja, vamos dizer assim, calçado por lei e resolva um problema crônico da cidade. Não vai haver aumento de tarifa para ninguém, não é nada disso. É só pegar o que hoje é feito por decreto, é só uma assinatura minha, colocar por projeto de lei, que a gente fica certo com a CEMIG, certo com a Câmara, certo com o município, certo com todo mundo, e a gente resolve mais um dos problemas que foram deixados para a gestão. Mas no mesmo molde que a gente fez o estudo. Mesmo jeito. Aí, o estudo que nós fizemos lá atrás na comissão que foi formada pela Câmara, a gente pega aquele estudo e manda para vocês, que é o que eu utilizo hoje pelo decreto. É só mandar via projeto de lei. Por isso que tem esse aumento aqui no orçamento de R$1.100.000. Pode passar. Nós também colocamos aí, e aí é o seguinte, por que está dando uma diferença de SAI para 2023, tá? De 889 mil para 6.422.000. E nós estamos comprando 5 caminhões basculantes por obras. 5. Já está licitado, tá? Só que nós não temos ficha orçamentária para comprar. Por isso nós estamos colocando no orçamento de 2022. Então, por isso está tendo esse aumento aí do orçamento de 5,5 milhões.
além de colocar nesse valor o serviço da base asfáltica de 4,9 km, a manutenção de 1,2 km das estradas rurais, pontes e Mataburro, e o calçamento de alguns pontos críticos na cidade. Pode passar. Aqui houve um aumento pequeno, mas nós resolvemos um grande problema hoje no pátio. Nós contratamos uma empresa chamada Link, e nós não temos mais esse problema aqui, ó, de ficar um carro parado 60, 90 dias. Hoje o carro quebra na segunda, na quarta-feira ele está andando. Então, quebra uma máquina hoje na segunda, no máximo na sexta ela está rodando. Nós usamos o mesmo molde do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o mesmo molde do Ministério Público de Minas Gerais, o mesmo, e é a mesma empresa que faz. Então a gente está tendo um aumento aí praticamente de R$150 mil, que é inflação, né, que a gente está colocando, e mantendo essa questão de manutenção da frota. A gente acredita que não vai gastar isso aqui, porque nós estamos comprando tudo carro novo, né? Mas se tiver, está na ficha, então a gente consegue mexer. Pode passar. Nós colocamos aqui uma diferença de 1.300.000 do ano passado para esse ano, porque nós temos a intenção de construir a nova sede da Secretaria Municipal de Obras e aquisição de algumas softwares de engenharia, tanto elétrico quanto hidrossanitário, lá para os engenheiros. Quando eu falo de construção da sede da Secretaria de Obras, tanto eu quanto o Zé Henrique, nós estamos tratando de um assunto aqui, que se der certo, aí nós vamos precisar desse dinheiro para fazer essa alteração. Meio de terrania aqui? Ô Zé, naquele terreno eu até falo para vocês, mas eu prefiro falar sem a transmissão, porque senão vai ter gente que vai puxar para trás. Eu prefiro falar para vocês o que é, onde que é, o que está sendo feito, mostra a documentação para vocês, porque se eu falar o que é, eles vão puxar para trás. E eu tenho certeza que na hora que eles ficar sabendo o que é, vai fazer uma maior arruaça para não dar certo. Então eu prefiro tratar, na hora que terminar a transmissão, não é nem falta de respeito com o cidadão, não. É da gente garantir uma informação que a gente tem, para a gente finalizar isso e dar condição de fazer. Mas que é uma vontade da gestão sair de um aluguel de R$27 mil, e isso não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Porque o que nós estamos fazendo aqui, se der certo, nós não vamos sair só da Secretaria de Obras, nós vamos sair de todos os almoxarifados. De tudo. Então nós vamos economizar R$40 mil de aluguel por mês. Então, exatamente. Então, é uma coisa que eu falo para vocês aqui. Você acha que a gente assina o convênio ainda essa semana, né? Tá bem adiantado a gente assinar o convênio essa semana ainda. Então, sim. Se der certo, vai ser os caras bons do lado é bom. Mas a gente tem que ir com cuidado. Porque eu tenho certeza que se eu falar aqui, tem 2 que eu sei que vai lá e vai melar o trem. Então, eu prefiro não falar. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Porque quando acontecer, não tem como reverter. Entendeu? Aí papel assinado já era. Pode passar, João. Aqui nós estamos colocando a questão da diferença do reajuste salarial, né, na manutenção do gabinete do secretário, que na verdade não tem secretário, né? Hoje nós estamos economizando esse valor aqui, de R$197 mil. Mas eu tenho que manter a ficha, porque vai que o ano que vem eu coloco um secretário, então eu tenho que manter a ficha. Por isso que ela está aqui, está dando um aumento de R$19.100. Pode passar. Um comparativo do orçamento da Secretaria de Obras do ano passado, de 32 milhões para esse ano para 39, está dando uma diferença de 6,5 milhões, que vocês vão ver que a grande parte disso está lá na aquisição dos caminhões que a gente está fazendo. Pode passar. Aqui, só para justificar esse aumento, nós vamos trabalhar com a conclusão da pavimentação da Guardinha, a reforma e remodelação de diversas praças. Nós temos 4 praças que nós vamos remodelar.
calçamento e recapeamento de diversas ruas e avenidas do município, drenagem e canalização de diversas ruas, calçamento de pontos críticos nas estradas rurais, aquisição de caminhões, caminhonetes e motoniveladoras, nós vamos comprar mais uma Patrol, construção da nova sede da Secretaria Municipal de Obras, a limpeza dos córregos Rangel, Colapa e Liso, a pavimentação da estrada de acesso do condomínio Cachoeira. Pode passar, João. Bom, e eu tinha pedido para os meninos colocar mais uma tela aqui, que era a gente passar para vocês, né, que é um sonho nosso. Nós ainda não vamos anunciar, né, mas é um sonho nosso. Chegar no final do nosso mandato com todas as ruas calçadas, todas. E agora a gente aprendeu a fazer. Agora nós temos 3 equipes que faz. Então a gente tem o bloquete licitado. Então o Luciano está licitando essa semana, mandando o DOD de licitação de alambrados, que nós vamos licitar, para a gente começar a obra lá do canil novo, do abrigo nosso, que nós vamos fazer, lá naquele local que a gente já visitou. Então nós vamos licitar lá toda a parte de alambrado e fazer um espaço também para a gente começar a recolher os animais de grande porte da cidade, para a gente ter um local para colocar. Então a gente já pode avisar para a população que em breve quem fica soltando cavalo e vaca na rua aí vai perder os seus bichinhos. Nós vamos levar todos eles lá para o nosso local. E aí, meu amigo, a multa vai ser pesada para tirar. Vai ser pesada. Então, os caboquinhos que ficam soltando aí de forma proposital, já estejam sabendo. Eu não vou amolecer, não. E eu quero ver se a gente consegue finalizar isso até dezembro. Se a gente conseguir licitar isso esse ano ainda, em dezembro a gente vai fazer essas obras lá, porque aí as obras da guardinha tem que parar por causa da chuva. Eu trago a turma e a gente faz isso lá rapidinho. As alterações, as adaptações. O Cleito vai ajudar a gente a fazer as cocheiras, tudo direitinho. Ter o espaço para deixar as vacas, o espaço para deixar os cavalos. O serviço será terceirizado, Marcelo? De recolhimento, sim. De recolhimento. A licitação. Isso. De recolhimento e veterinário lá. Nós vamos licitar. Igual no formato de sertãozinho. Aí a gente resolve mais um grande problema da cidade, né? Então a gente acha que até o final do ano, é uma vontade muito grande nossa, mas a ideia é até o final do ano resolver isso. Confesso para vocês que nós fizemos muita coisa, tá certo, mas tem que fazer muita coisa ainda. Tem muita coisa nessa cidade para fazer. Se os meninos quiserem ligar a luz, já acabou aqui a apresentação. Ô Marcelo, mas as demandas são demais, né? Demais. Desde o começo do mandato as demandas têm vindo. Agora eu também já fiz a cobrança a você, questão do quebra-molas. Que não foi efetuado nenhum, tá? É questão do Ministério Público ainda, né? Na verdade, Lisandro, é o seguinte. Existe uma regra do COTRAN que o Ministério Público de Passos, ele entrou com uma ação civil pública contra o prefeito lá de Passos, no mandato anterior, que eles tiveram que arrancar um punhado de quebra-mola, principalmente onde passa ônibus e ambulância, SAMU, ambulância, os corredores de transporte coletivo e tudo mais. Nós temos hoje uma demanda de 96 quebra-molas solicitados, seja por vereadores ou por populares, que fazem os protocolos, e a gente tem lá 96 quebra-molas. É muito quebra-mola, é trânsito que não tem necessidade de ter esse fluxo com quebra-mola, e o que nós vamos resolver esse problema é com radar, viu, senhor presidente? Radar móvel. Nós vamos colocar radar móvel de ponta a ponta na cidade, de ponta a ponta. Os bonitão que estão querendo acelerar aí nas avenidas, não tem problema acelerar, mas eles vão saber que tem um radar móvel que vai pegar ele uma hora. Não tem problema. Nós vamos colocar radar. Porque assim, não sei se vocês viram o modelo do radar que a gente colocou aqui agora na Zezé Amaral. Aquele ali nós vamos colocar um outro lá em cima, na Zezé Amaral lá em cima, outro na Darcy Cantieri,
Nós vamos colocar na Delfim Moreira, na Avenida Brasil. E tem 2 na Avenida na Venceslau Braz. São de frente à Secretaria de Saúde. Então, são radares que nós vamos colocar que já está licitado para esse ano. Não sei se vocês viram que nós estamos intervindo em alguns pontos críticos de trânsito com semáforos. Nós vamos melhorar isso ainda mais. Tem alguns pontos de gargalos que nós vamos mexer ainda. Nós temos licitado mais 4 aparelhos de semáforo que nós vamos colocar. Só que nós não podemos colocar esse ano ainda, porque vou confidenciar uma coisa para vocês. Essa ideia minha de trazer o orçamento muito justo para vocês aqui, até em respeito à casa, tem me dado problema no final do ano. Só eu e o Zé Henrique sabem que nós estamos passando, né, Zé? Para poder fechar o ano, né, de termo de orçamento. Nós estamos tendo que rebolar, né? Então, a ideia é a gente tá muito justo o orçamento. Então, a gente vai passar 2023, aí a gente vai colocar em 2023, que aí a gente tem orçamento para execução, né? Basicamente é isso. Sei que vocês têm muitas demandas, sei que a cobrança do Obras é maior ainda. Estou também na pasta do Obras, mas eu quero explicar para vocês como que funciona a logística do Obras. Nós temos o Arineu, que é a parte burocrática de execução, de papelada, vamos dizer assim, e nós temos o Norivaldo, que é a parte de execução. Então, nós temos essas 2 figuras dentro da Secretaria de Obras, né, que é demandada comigo, mas que basicamente tem autonomia de trabalho dentro da Secretaria de Obras. Então, está funcionando, não tem porquê de colocar um cara lá, às vezes, para poder arrumar confusão, né? Então, a gente está tocando de uma maneira que vai melhorando. A ideia nossa é entregar uma prefeitura melhor do que a gente pegou. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui para todos vocês. Pode ser que o próximo prefeito saia daqui. Eu vou entregar a prefeitura, seja oposição ou situação, infinitamente melhor do que eu peguei. Eu não vou fazer com o meu adversário político o que o Valquim fez comigo. Não vou. Não é porque o povo de Paraíso não merece isso, não. Eu vou entregar uma prefeitura bem melhor para todos. Bem melhor. Sem dívida, inclusive. Porque esse ano nós estamos fechando o ano, inclusive, sem gerar dívida para a gente mesmo. Então, a ideia é, para o ano que vem, a gente segurar um pouco a máquina pública, fazer essas obras que a gente colocou aí, que já é muita coisa. E o ano que vem, a gente, em 2024, finaliza o nosso mandato, assim, entregando com chave de ouro. Com pelo menos aí 60 intervenções diretas do município em diferença na vida de cada cidadão. Então, está muito bem planejado, está muito bem estruturado, e a gente vai chegar muito bem focado para resolver isso. Estou à disposição de vocês para perguntar qualquer coisa do orçamento, qualquer coisa em relação às questões da Secretaria Municipal de Obras, alguma coisa que vocês tenham de dúvida, para que a gente possa tocar aí e pedir para que o presidente deixe a Secretaria de Trânsito e Segurança Pública para a semana que vem, porque já ficou marcado já para segunda. A situação na cidade hoje está bem calamitosa. Vai ficar para as 17 horas. Pelo senhor presidente. Pois não. Marcelo, você disse agora que vai entregar a prefeitura infinitamente melhor. Ela já está infinitamente melhor. Com tantas ações feitas hoje, completando 1 ano e 10 meses, vai estar totalmente diferente. As pessoas têm orgulho de serem paraizenses e de terem votado no número 20, né? Você, o doutor Daniel, os secretários, servidores públicos, como nós estamos na audiência pública de obras, as pessoas vão fazer as pontes, mata-burros, corte de árvore, e todo o segmento ali da Secretaria de Obras, o negócio é diferente. E muitas pessoas perguntam para mim e para outros vereadores, por que no passado praticamente não faziam nada e agora fazem tanto. Então, as pessoas estão aplaudindo, estão gostando, e realmente é merecedor esse elogio, esse reconhecimento. Você trabalha muito, né? A gente vê que você põe a mão na massa. Hoje mesmo aquela árvore caiu lá na Avenida Itália. Cheguei lá, você estava com um facão picando a árvore. Eu peguei o facão do carro, já ajudei também. Quer dizer, a gente tem que, sempre para o bem, todos unidos. É uma equipe, né? E você tem uma equipe excelente.
O Zé Henrique, né, é um secretário exemplar, e os outros também, chefe de gabinete, Danilo, todas as pessoas ali da prefeitura, secretaria, servidores, estão, esse pessoal com o objetivo de melhorar cada vez nosso município. Parabéns, estamos juntos. Eu, vereador Luiz de Paula, e os demais vereadores estão aplaudindo e juntos também para uma cidade melhor. Muito obrigado. Ô Luiz, no meu mandato como vereador e no seu mandato de vereador, Lisandro, Vinícius, Cidinha, eu falo isso porque eu não me canso de falar isso, Zé Luiz. Serginho não muito, porque ele não acompanhava a gente em algumas demandas. A gente saía na rua, as pessoas cobravam a gente muito pesado, né? As pessoas brigavam com a gente, né? Debatiam, era um negócio complicado. Hoje não, hoje você sai na rua, as pessoas te elogiam, te parabenizam, né? te reconhecem, cobram algumas questões, claro, mas reconhecem, né? Então, eu acho que o caminho está traçado, né? Eu acho que em breve a gente vai conseguir ver uma cidade que as pessoas vão olhar para o lado e vai ter obra para tudo quanto é lado, né? Então, tem obra aqui, tem obra aqui, tem obra aqui. Hoje, por exemplo, teve uma professora que começou a circular umas imagens aí falando que ia mandar para um fervoroso opositor meu sobre uma escola que existe aí, que deu essa chuva violenta e caiu água dentro da escola. Mas ela esqueceu que a escola é estadual, faz o negócio direito, entendeu? Cobra direito, não cobra, vai cobrar da escola municipal, ok, aí é responsabilidade minha. Você já pensou se eu for cobrado pelo coronel, pela escola do coronel? Não é a minha responsabilidade, é responsabilidade do Estado, do Zema, tem que cobrar o Zema, não eu, né? Então, assim, é claro que o município vai receber a escola agora no final do ano, aí nós vamos fazer as intervenções que precisam fazer, mas a escola não é minha responsabilidade hoje, é do Estado, né? Então, pessoas soltando imagens, né, da chuva caindo lá dentro, padrão Campos do Amaral antigamente, né? Só que a escola é do Estado, né? Então as pessoas também têm que saber cobrar, né? Porque às vezes cobra uma situação que não é minha responsabilidade e não tem como eu resolver, né? Mas basicamente. E Marcelo, algo diferente também, que você é fácil acesso, né? Sexta-feira nós estávamos lá na Lagoinha, entramos na Casa das Bombas, pegamos as cadeiras para colocar ali perto do pessoal que ia passear nos pedalinhos, aí a pessoa chega, pergunta de saúde, pergunta de obras, e então é isso que o povo quer, fácil acesso, não é prefeito de gabinete. E parabenizar aqui o Norivaldo, né, que tem feito um trabalho na Secretaria de Obras, ele é uma pessoa assim, tem controle emocional, nunca vi o Norivaldo bravo, xingando, ele pode até ficar bravo daqui para baixo, mas verbalizar tudo com calma, com cautela, com sabedoria. Parabéns a todos. Eu queria ter a calma dele, mas não tem não. Presidente, pela ordem. Pois não. Marcelo, primeiro parabenizar, né, o seu nome, toda a equipe da secretaria, porque é uma secretaria muito importante, né? E ela é muito demandada diariamente, tem muito problema para resolver todos os dias, então, parabenizar mesmo a efetividade que está sendo feita, todas as intervenções que você falou, e tem muita coisa boa para chegar também, que é investimento. Eu acho que tem que buscar recurso federal e estadual, sim, para a gente até amenizar os custos da prefeitura com a canalização dos córregos. Eu acho que isso dá para buscar recurso federal. Um pedido que eu queria para fazer, tem uma parte de desburocratização, de receber digital, online, a parte de projetos e tudo mais. Tem um modelo muito bom em Ribeirão Preto. Que bom. Então, a gente poderia gastar um tempinho nisso daí, eu acho muito interessante, mas que bom, você já falou até que já viu isso daí. E uma outra coisa é se a gente conseguir também iniciar aquela execução do parque municipal e agradecer muito, todas as vezes que você me recebeu lá, você foi solícito e explicou o porquê da gente adiar algumas questões do parque, até por causa do investimento que estava sendo feito nas máquinas e as obras que estavam acontecendo. Então, essas duas coisas, e parabenizar mesmo você, o Zé e todo mundo da Secretaria de Obras, tá? Ô Vinícius, você chegou um pouquinho atrasado. No comecinho eu falei sobre a questão de investimento em software. A ideia é justamente que a gente consiga ter esses softwares para receber esses projetos.
E justamente assim, porque às vezes lá no Obras hoje a gente tem os softwares normais. Só que tem dois que nós não temos, que é o que o pessoal mais usa, principalmente na parte hidráulica e na parte elétrica. Então a gente tendo esses projetos, ele já entra na tela do cara, porque nem computador tinha. Foram 4 computadores que a gente comprou, não foi? 8, mas aqueles 4 possantes, foi 4 possantes para os engenheiros, né? Que é quem vai receber isso, entendeu? Exatamente. Sobre a questão do parque do bicentenário, eu vou te confidenciar que nós não começamos ele ainda, porque semana passada foi a semana que nós tivemos as 6 máquinas funcionando. As 6. Pela primeira vez. Há um mês atrás, elas estavam as 6 funcionando. Aí, na hora que uma foi funcionar, ela quebrou, aí ficou 5, depois ficou 4, depois ficou 3. Aí a gente conseguiu consertar. Eu ia trazer uma foto aqui, acabei esquecendo. Nós temos uma Patrol Volvo, espetáculo de Patrol. É a mais forte que nós temos. Você já assistiu o Pica-Pau, quando o cavalinho dele está riado assim, ó? Era igual a Patrol, ela estava riada. Você via a Patrol arriada, uma Volvo amarela. Linda Patrol. Trocou a transmissão, Danilo, dela? E a transmissão. Nós gastamos 57 mais 32. Nós pagamos 90 mil nela. Uma Patrol Zé. Fazia 4 anos que estava parada. 4 anos. Nós consertamos a Patrol. Uma Patrol hoje que o valor de mercado dela é 800 mil. E o Jacarezinho está já trabalhando nela hoje. Então, assim, essas coisinhas que... Só que para a gente consertar, o cara teve que desmontar ela inteirinha. Inteirinha. E aí, às vezes, o que acontece? Vocês lembram aqui, quando eu era vereador também, vocês me lembram que quando a gente falava aqui no plenário, a gente cobrava do ex-prefeito. A Câmara não tinha vontade? Você não tinha vontade de ver uma máquina dessa funcionando? Você não tinha vontade? Você não tinha? Lisandro tinha, Luiz Paulo tinha. Nós tínhamos a vontade. Como os novos vereadores que estão nesse mandato têm essa vontade. Só que hoje tem uma diferença, Zé. Você tem a vontade e você também tem a vontade do prefeito que quer fazer. É diferente. Porque quando a Câmara tinha vontade, que nós tínhamos, nós devolvíamos inclusive o dinheiro para poder fazer execução, mas não tinha vontade de execução. Às vezes você pode fazer, quantas vezes a gente queria fazer uma reforma na Lagoinha como a gente quis, mas não tinha vontade do prefeito de fazer. Hoje tem a vontade. Então nós estamos num cenário onde você tem a vontade do prefeito de executar e você tem a vontade dos vereadores de executar. Aí você tem uma via patrolada para poder fazer uma obra que vai chegar no final e vai dar certo. Vamos pegar a unidade do Rosentina? Faz quanto tempo que aquela unidade está parada? 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos parada. Aí vamos lá. Hoje tem a vontade da Câmara e tem a vontade do prefeito. Então vai sair a obra. O duro era quando a gente cobrava aqui a unidade de saúde, cobrava, nem resposta a gente tinha. Nem resposta. Então, assim, hoje a gente vai conseguir desenvolver uma obra que em fevereiro está entregue para a população. Os meninos foram lá com o caminhão-pipa, pedi para o Zé Henrique pedir para o Marcão ir lá para bater um caminhão-pipa na obra antes de começar. Vocês não têm noção do que saiu lá de dentro. Não, esse nossa que você falou, você não tem noção de água que a gente bateu lá e limpou tudo para o cara poder trabalhar. Ele não ia conseguir trabalhar. Ele não ia conseguir arrancar aquilo ali na enxada. Não ia. Então, assim, nós vamos fazer uma obra para a comunidade, entregar e é menos um problema. Então, nós estamos resolvendo o problema dos outros e não gerando problema para a gente. Por isso que eu falo que eu vou entregar a prefeitura para alguém e vai conseguir tocar muito melhor. Porque agora nós temos condição de não gerar dívida para a gente mesmo
e executar as obras. Marcelo, Então, uma é parte basicamente isso. na sua fala, você falou em software, eu lembrei de uma coisa que na gestão anterior, eu até tinha pesquisado um software em relação ao cemitério, para que fizesse um software, computador, para que pudesse cadastrar todos os túmulos, as ruas, onde que está cada pessoa, para que alguém que fosse lá visitar tivesse esse fácil acesso. A gente sabe também que aquelas salas, elas estão pequenas hoje, elas não têm uma refrigeração adequada, não tem ali um ar-condicionado no verão. E minha pergunta é se vocês têm algum planejamento em relação ao cemitério de hoje, né? Claro que a gente sabe que precisa de um novo cemitério, não é a nossa realidade, mas naquele espaço lá, se existe algum planejamento em relação a isso. Cidinho, eu vou falar uma coisa aqui, seus cabelinhos vai fazer assim, ó. Você sabia que não tem nenhuma legislação lá, Zé, que regule o cemitério? Nenhuma sinalização, nenhuma. Nós fizemos um levantamento, o Irineu junto com o Jefferson fez um levantamento, e nós estamos fechando uma lei completa, de ponta a ponta. Por quê? Porque na hora que você fechar a lei de ponta a ponta, a primeira coisa que vai acabar, comercialização de túmulo. Vai ter mais comercialização de túmulo lá não. Porque o que nós estamos descobrindo de coisas lá dentro, que cada enxadada não sai uma minhoca não. Sai um minhocuçu desse tamanho aqui, ó. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando a legislação que vai nos dar condição de entrar no cemitério e fazer o investimento que a gente precisa fazer. Por exemplo, túmulo que está abandonado. A pessoa recebe uma informação privilegiada lá, ela vende o túmulo. De uma família. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente, de um ex-secretário que inclusive subiu naquela tribuna ali, quando eu era presidente, quis brigar comigo, que eu era presidente, ele subiu ali, ó, conhecidíssimo, nos meios, foi inclusive secretário de outras cidades aí, para não falar nome. O que ele fez? Como secretário, teve a informação privilegiada, e a mãe dele comprou um túmulo lá. Mas por que a mãe dele pode comprar um túmulo lá? Qual que é o critério? Como que é feito isso? Então, todos os envolvidos estão respondendo uma sindicância. Montei uma sindicância para poder saber. Então, assim, nós estamos criando, Cidinha, até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos finalizar essa legislação, encaminhar para a Câmara, para que a gente possa fazer todo esse levantamento, tudo computadorizado, fazer todos os túmulos, tudo fazer o georreferenciamento de tudo, para que a gente tenha em mãos quantos túmulos vagos que nós temos, o que nós precisamos colocar, o que nós precisamos ampliar, como que vai ser esse ossário, porque vocês não têm noção o que tem ali dentro de problema que nós precisamos resolver. É muita coisa, é muita coisa. Inclusive o moço vai ter que dar explicações, o que subiu na tribuna, que brigou comigo no começo do meu mandato. Ele vai ter que dar explicação. Por que que foi a mãe dele que comprou o túmulo? Vai ter que dar explicação. Ou para mim, ou para o Ministério Público. Mas vai ter que dar explicação. Ah, vai. Porque o negócio veio na minha mão assim direitinho, ó. Tum! Então, tem muita coisa, viu, Cidinha, que nós precisamos resolver nessa cidade. E uma delas, das mais importantes, é o cemitério. Marcelo, nas fichas, eu não lembro de ver, mas seria importante, se não tiver lá, por causa de não ter observado, de ter uma ficha, um recurso que, se o ano que vem, se houver a possibilidade da volta da minha casa, minha vida, é onde
o município precisa dar a contrapartida para que as contas possam fechar e possa ter esse empreendimento dentro de Paraíso, que pudesse deixar pelo menos esta ficha, se ela não estiver lá, que possa criar e mandar ela para dentro desse projeto. Se tiver que usar, vai ter já uma ficha, não precisa criar. E tem uma dificuldade depois no meio do ano, porque você pode querer fazer e depois falar, cadê a ficha? Não criamos a ficha e agora nós não temos condições. Então, deixa ela lá, eu acho que é importante. O Minha Casa Minha Vida, se for voltar, é um recurso vinculado. Né? Vocês podem criar aí na Câmara agora com uma emenda, colocar aí uma ficha orçamentária e coloca lá 1 milhão na ficha e cria uma receita e uma despesa para ela. A receita é recurso vinculado convênio com a União e a ficha de despesa você coloca lá como construção de casas. Né? Se vir um recurso para isso, a gente manda o projeto de lei para cá, vocês aprovam também. Não porque tem problema, às vezes cria o programa e aí já tem essa ficha lá. Mas isso aí a gente manda um projeto de lei para cá, como a gente tem feito com a educação. A gente manda um projeto de lei com a educação, vocês aprovam aqui, a gente dá sequência. Não é difícil fazer não, viu, Zé? E a gente consegue fazer isso. Até porque às vezes tem no modelo que é dos terrenos que já existe da prefeitura, beleza, mas se não tiver e que precisar de terrenos, de contrapartida, está na ficha lá, a gente garante. Foi bom você falar de terrenos. Eu faço parte de um grupo do Jardim Daniela. Até vou trazer aqui na Câmara os números para vocês verem. Na próxima sessão, eu me comprometo com vocês. Eu faço parte de um grupo no Jardim Daniela e esse dia foi uma discussão de terreno sujo. Porque começa a chover, o terreno começa a subir novamente, o povo começa a reclamar. E, assim, a legislação está funcionando, porque a gente, se eu não me engano, foram quase 800 notificações. A Cidinha teve presente lá e viu, a Fernanda mostrou para ela a quantidade de papel que nós resolvemos quando a gente mandou a notificação, o pessoal limpou, e a quantidade pequenininha que o pessoal ainda não tinha limpado. Então, a gente está funcionando isso. Né? Tem alguns ajustes a fazer? Tem. Mas eu vou trazer os números para cá para vocês terem uma noção. E por que eu estou falando isso? Porque o Zé Henrique está fazendo uma consulta no Tribunal de Contas do Estado para a gente poder pegar essas áreas institucionalizadas, que na verdade não são mais institucionalizadas, já estão no meio de um bairro que não tem mais institucionalização. E a gente precisa dar andamento nessas áreas. E quando eu falo dar andamento, ou é trocar essas áreas em serviços públicos, licitar essas áreas e dar condição para que as empresas possam ter essa área, mas reverter para o cidadão uma obra, ou a gente vender em espécie e fazer caixa para aplicar, por exemplo, em recapeamento de rua e tudo mais. É uma fonte de receita que nós temos, que nós não podemos deixar. Nós estamos falando de 290 terrenos hoje, está juntando mato. Na verdade, aquilo que nós queríamos lá atrás, né? Você manda no que você vai aplicar e nós aprovamos e nunca quiseram, né? Exatamente. E o terreno fica ocioso, sem fazer investimentos que é possível através dessas áreas. Nós temos um terreno no Jardim Daniela, o cara quer comprar lá, ele paga R$1 milhão no terreno. 1 milhão. Só que não vai acontecer na nossa gestão aquilo que acontecia em gestões anteriores aí. Entra um corretor que tem um terreno, que ele sabe quem vai comprar, e é terreno público, aí vira aquela bagunça. Põe um leilão e... Exatamente. Então, o nosso negócio é o seguinte, faz o levantamento dos terrenos e fala, ó, terreno A, B, C, D, E e F, o A lance custa mínimo. tanto, lance mínimo tanto, lance mínimo tanto, lance mínimo tanto, lance mínimo tanto, e é o seguinte, ó, quem quiser disputar, disputa, aí todo mundo disputa, quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, leva. Exatamente. Né? Então, essa é a nossa ideia para que a gente consiga fazer caixa e investir na cidade. Né? Investir mesmo, Zé, né? Para que a gente possa ter uma cidade melhor. Senhor presidente, é isso. Né? Estou à disposição de vocês. Ok, Marcelo.
Obrigado, Marcelo, pela presença, explanação aí do Obras. Está encerrada a audiência pública, agradeço. Daqui a 5 minutos começaremos a sessão ordinária.